Quando se perde o direito à moradia, muitos outros direitos já foram perdidos. Alimentação, saúde, segurança e dignidade, por exemplo, nem sempre são garantidos a quem tem uma casa para retornar. Mas para quem não tem endereço, são direitos quase inacessíveis. E se olharmos para as mulheres em situação de rua, vemos vulnerabilidades ainda maiores. Elas representam a menor parte dessa população, mas são vítimas frequentes de múltiplas violências numa proporção alarmante. Hoje, a nossa conversa é sobre mulheres em situação de rua. A coisa que eu mais queria é ter uma chave de uma casa, poder entrar, abrir a porta e entrar. Então, essas mulheres, em geral, não possuem documentação. Então, elas continuam invisibilizadas. Para ser o que eu sou hoje, eu tive que sair de casa com 10 anos de idade. Tem muita violência sexual, agressão física. Eu tive que dar um grito no cara, porque a moça que estava dormindo, a senhora que estava dormindo, falou que ele ia chegar para perto dela. A barreira começa quando alguém exige um comprovante de residência para ser atendido naquele local. Onde que uma pessoa em situação de rua vai ter um comprovante de residência? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre mulheres em situação de rua, Maralice dos Santos, coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua, e participando da conversa remotamente, Marcelo Pedra, psicólogo, sanitarista e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Escola Sérgio Aroca, Thales Arcoverde Traeger, defensor público federal, defensor regional de direitos humanos no Rio de Janeiro. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Então não vai deixar de participar. Maralice, Marcelo, Thales, que prazer estar com vocês aqui hoje. Maralice, começo com você, claro. Primeiro, queria que você mostrasse já de cara para a gente abrir o programa a sua bandeira. Importante existir esse movimento, né, Maralice? Por quê? É porque ele surgiu... Bom dia, Yasmine. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Thales. Eu amo vocês. Surgiu pela chacina lá em São Paulo, na Praça da Sé, que morreram 8 companheiros, né, nossos em situação de rua, e outros ficaram brutalmente feridos. E a Maria Lúcia, presente sempre nas nossas vidas, que faleceu por cuidar das pessoas e esquecer de cuidar dela. Porque nós somos assim, a gente cuida dos outros, mas esquece de cuidar de nós. Então, ela com os outros companheiros, com Anderson Miranda, com Leonildo, eles chamaram a rua e formaram esse movimento de população em situação de rua. E chamaram o presidente Lula, né, para conversar, para falar de políticas públicas de população em situação de rua, como foi criado o decreto 7.053, porque ia vir tudo de cima para baixo. Eles não aceitaram, foram tudo feito de baixo para cima. Eles quem não aceitar, nem quem não aceitou? A população em situação de rua que formou o movimento. Então, o que acontece? Só que as políticas para a população em situação de rua não andam, porque fazem várias decreto, nós já temos o 7.053, que não é lei. Então, os estados, os municípios, eles não aderem, por quê? Não é lei, aderem lei. Decreto... Tem que ter algo com mais força, tem que ser uma coisa mais consistente para poder estar respaldado, mas não tem. Eu vou te segurar um pouquinho, porque a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa, mas já para a gente trazer aqui Thales e Marcelo para a nossa conversa. Thales, a Maralice está trazendo uma questão muito importante, a falta de políticas públicas, né? É uma população heterogênea, vulnerável, invisibilizada. O que falta para a gente ter política pública? Bom dia a todos e todas. Principalmente, por mais que haja um esforço da legislação no sentido de conscientizar o próprio poder público
da importância da participação social nesse tema, a gente sente que sempre há opções e lacunas, justamente como você falou, Yasmin, por conta dessa heterogeneidade da população em situação de rua. Não é simples, a população em situação de rua está na rua, muitas vezes, por diversos fatores na vida de cada um, e é uma população heterogênea, você tem desde problemas muito sérios com adição e com o uso abusivo de álcool, mas também com a carência econômica, com a falta de capacidade de se organizar, com doenças de cunho psiquiátrico. Então, para concretizar os direitos fundamentais, eles são concretizados, na verdade, a partir de políticas públicas, a gente tem uma dificuldade muito grande se a gente não ouve a rua. Esse aqui é o ponto. Se a gente não está perto da população em situação de rua, se a gente não está ouvindo constantemente essas pessoas, a gente não consegue fazer uma política pública, que são várias, que são as necessárias para tratar do tema. Marcelo, você é pesquisador, já fez algumas pesquisas sobre essa população. Sobre as mulheres especificamente, que achados você acha mais relevantes? O que a gente já sabe sobre a vivência das mulheres em situação de rua? Bom, Yasmin, primeiro, alegria de poder estar aqui com a Maralice, com o Thales e com você. Então, assim, acho que tem um ponto que tanto Maralice quanto o Thales tocaram, que é a questão dos dados, das informações. Assim. Para a gente fazer política pública, é fundamental que a gente tenha informação sistematizada, que a gente possa ter um censo nacional, que a gente possa ter informações que ajudem a gente a pensar sobre isso. Quando a gente olha para o recorte específico das mulheres em situação de rua, acho que um ponto que eu acho que vale muito a pena falar é a questão do aumento do número de mulheres. Então, a gente isso é algo que acontece um pouquinho antes da pandemia, mas, sobretudo, a partir da pandemia, a gente tem um número maior de mulheres em situação de rua, sejam mulheres que estão sozinhas, sejam mulheres que estão na rua com suas famílias, porque esse também é um fenômeno que aconteceu muito fortemente a partir da pandemia, né? As pessoas foram para as ruas junto com as famílias inteiras, e aí a presença da mulher também aumentou. Acho que é um ponto importante, porque a gente vai precisar pensar de políticas públicas, atendimentos, funcionamentos de equipes específicos, tanto para a mulher que está sozinha, quanto para a mulher no contexto da família. Vamos trazer mais um pouco sobre isso a respeito do programa. A gente traz para você agora um panorama do que é ser uma mulher em situação de rua, com o repórter Alessandro Vieira. Mais de 280 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. A estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta ainda que entre 2019 e 2022 houve um aumento de 38% no número de pessoas sem teto, um impacto diretamente relacionado com a pandemia de Covid-19. As mulheres estão em menor número, elas representam cerca de 15% dessa população. A taxa envolvendo as mulheres aumenta quando falamos de casos graves de violência, 40%. É o que revela um relatório feito pela Comissão Arnes em parceria com movimentos sociais. Além dos estigmas associados à população de rua, as mulheres são atravessadas por violências físicas, agressões e abusos sexuais. Nas ruas, as mulheres acabam se submetendo a um tipo de violência para estar livre de outras. Tem muita violência sexual, agressão física, ter que ficar com uma pessoa porque ela está com uma pessoa que vai agredi-la, porque não vou dizer, é companheiro, são muito violentos, mas ela estando com uma pessoa, o outro não vai se aproximar. Ao passo que eu já tive relatos de uma mulher ser estuprada por uns 5 ou 6 de uma vez, porque ela não tinha companheiro, ela não tinha ninguém, entendeu? Então ela não é nada, mas se ela tiver um companheiro, ela vai ser violentada por aquele companheiro. Mas aí ela está, para ela está protegida. Um ciclo de violência que pode encontrar uma pausa durante a gravidez. Nesse período, existe um olhar social, uma proteção, tanto do parceiro quanto da sociedade. A mulher finalmente deixa de ser invisível, pelo menos até o momento do parto. Quando essas mulheres elas chegam às maternidades para ter o neném, a criança nasce e aí, por vezes, ela não vê a criança e não sai da maternidade com a criança, por uma imposição, por um julgamento moral, inclusive, dos profissionais.
que acham que essa mulher, por estar em situação de rua, não tem condições de maternar essa criança. E aí, essa criança é encaminhada ao abrigamento e a posterior adoção. E por medo de perder os filhos, muitas mulheres acabam buscando abrigo em ocupações. A gente identificou que a maioria das pessoas que lideram essas ocupações são mulheres e geralmente mães solos. Então, tem muitas mulheres nessas ocupações e muitas crianças. Eu associaria isso a uma forma da mulher se proteger e de proteger o seu filho de não ser levado dela porque ela está na situação de rua. A violência institucional não para por aí. O país não tem dados oficiais sobre essa população. O censo usa como base quem tem residência fixa. Logo, como fazer políticas públicas para quem é invisível? E mesmo as políticas públicas que existem não alcançam essas mulheres. Elas não têm acesso porque são programas que necessitam de documentação de identificação. O programa Dignidade Menstrual, ele fornece absorventes e anticoncepcionais nas farmácias populares. Mas para acessar esse programa, ela precisa do documento de identificação. Que, por vezes, quando essa mulher ela sai da residência dela e ela busca a trajetória de rua, ela deixa esses lugares, na maioria das vezes por conta de fragilidade dos vínculos familiares, ela deixa essa documentação para trás. Quando ela traz essa documentação, ela se perde em algum momento ou ela é roubada. Então, essas mulheres, em geral, não possuem documentação. Portanto, existe uma política, sim, mas que essas mulheres não conseguem acessar porque elas não têm esse documento. Então, elas continuam invisibilizadas. Uma situação que também é relatada por Lorena Sampaio, que é médica de família do consultório na rua, no Rio de Janeiro. Existe uma dificuldade muito grande de acesso num posto de saúde, numa emergência, num hospital. E as barreiras são inúmeras. A barreira começa quando alguém pede o documento, ou então quando alguém exige um comprovante de residência para ser atendido naquele local. Onde que uma pessoa em situação de rua vai ter um comprovante de residência, né? E aí a mulher já não passa nem do guichê. Aqui no Rio, o consultório na rua conta com 15 equipes que fazem o acompanhamento em saúde, diagnóstico e tratamento de doenças de quem vive em situação de rua. Lorena conta que os desafios são muitos, mas a vontade de fazer a diferença é maior. O consultório na rua, eu acho que um dos maiores desafios e ao mesmo tempo a maior potência dele é trazer esse elo entre o paciente e o serviço. Então, o nosso papel aqui é garantir um direito, mas não é só a gente que precisa estar atrás para garantir esse direito. É todo e qualquer estabelecimento de saúde que está ali para servir essas pessoas, né? Bom, já vou trazer aqui a nossa participação da audiência e você que está em casa, manda para a gente o que você observa sobre essa história das pessoas em situação de rua. Se você já teve essa vivência, compartilha com a gente, manda uma pergunta, não deixa de participar. O Rodinei mandou para a gente aqui pelo WhatsApp, ele diz o seguinte: precisamos de legislação especial para oferecer maior proteção a essas mulheres e principalmente condições para que se libertem dessa situação, possam reconstruírem-se como cidadãs, reintegrarem famílias e qualificarem-se e acessarem melhor o mundo do trabalho. Maralice, você é assistente social hoje e tem uma vivência em situação de rua. Eu queria saber o quanto que essa vivência contribui para o trabalho que você realiza hoje e também para o engajamento com o movimento, né? Que é muito importante. Talvez o movimento seja, de certa forma, a casa que preserva alguma estrutura para essa população, né? Esses movimentos. O que acontece? Nós, do movimento, nós não temos apoio, né, governamental. Muitas das vezes os movimentos não têm sede, nós não temos sede. Nós estamos lutando para ter uma sede, para poder trazer a rua e os serviços para dentro dessa sede, para não ter discriminação com a rua, como nós fomos discriminados no passado. Mas quando você pensa em ações para o movimento, o quanto que a sua própria vivência te ajuda? Porque, por exemplo, eu dificilmente conseguiria sugerir, né, políticas públicas adequadas para essa população. A gente precisa ter esse contato para poder olhar como se deve, com respeito merecido para essa população, principalmente. Como é que você acha que pessoas que saíram dessa situação, que também não são poucas, que saem dessa situação e se voltam para contribuir com a melhoria e acessos para essa população nas políticas públicas? Porque, olha só, tem que ter, que nós não temos, políticas públicas eficazes
para a população em situação de rua, especificamente para as mulheres que estão em situação de rua. Porque a Lei Maria da Penha não protege nem as mulheres da sociedade. Imagine as mulheres em situação de rua. O que acontece? Tinha que ter leis específicas, não leis que falasse para os vulneráveis. Porque a população em situação de rua, as mulheres em situação de rua, não são vulneráveis. Elas vivem em extrema vulnerabilidade. E então, agrega várias outras questões, né? Tinha que ser uma lei, um decreto específico para nós. Por quê? Quando você fala de vulneráveis, as pessoas lembram de quê? Quem está lá no morro, na favela. Outros níveis de vulnerabilidade, né? E esquece da população em situação de rua. Então, as políticas não chegam para a rua. A rua está sempre invisibilizada. Por quê? Ela vive em extrema vulnerabilidade. E as leis, os decretos, os projetos chegam para os vulneráveis. E a rua fica de lado. E eu venho batendo nessa tecla, sempre dizendo que a rua não é vulnerável, que a rua vive em extrema vulnerabilidade. Porque você está lá dentro da sua comunidade, você está abrigada do sol e da chuva. E você tem endereço, né? Você tem endereço para acessar as políticas públicas aí. que muitas vezes... A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o programa da dignidade menstrual, por exemplo, que é um bom exemplo, né? Mas antes, eu queria retroceder um pouquinho. Marcelo, você é da primeira turma do Consultório na Rua, né? Esse programa que me parece um programa muito importante para essa população em situação de rua. Eu já acompanhei como repórter o trabalho de um dia no Consultório na Rua e realmente é maravilhoso ver o trabalho acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse programa, a gente pode chamar assim, essa política pública, né? E onde é que a gente ainda precisa melhorar com ela diante de tantos desafios, principalmente ser uma população itinerante, né? Oi, Yasmin. Eu penso que, de fato, as equipes de consultório na rua, que são equipes de atenção básica, né? São equipes que estão na Política Nacional de Atenção Básica, elas são, de fato, um grande avanço. Mas, ouvindo um pouco do que Maralice estava trazendo, né? Dessa invisibilidade, das especificidades da questão ou da saúde da mulher, de fato, a gente precisa avançar com algumas questões. O trabalho das equipes de consultório na rua ele é fantástico, porque realmente ele consegue dar acesso, ele chega até as mulheres que estão na rua, ele consegue, não só as mulheres, mas especificamente falando disso, né? Chega até as mulheres, consegue de alguma maneira dar uma assistência, mas há especificidades, no caso da saúde da mulher, que a gente precisa também dar acesso para que essas mulheres consigam chegar dentro da unidade básica de saúde. Então, garantir acesso, sobretudo para as equipes de consultório na rua, é sim estar na rua, mas é também poder garantir o acesso dentro das unidades de saúde, porque existem coisas muito concretas do campo da saúde da mulher que não vão poder ser realizados na rua, exames que não poderão ser realizados na rua, acompanhamentos do campo da saúde da mulher que não poderão ser realizados na rua. Então, o trabalho dessas equipes realmente ele é muito importante, sobretudo quando a gente pensa nessas duas vias, né? Tanto na rua quanto na unidade básica de saúde. E penso que talvez um outro ponto, Yasmin, que é importante para a gente poder pensar o trabalho das equipes de consultório na rua, das equipes do SUS e do SUAS, é a questão da formação, né? Médicas, enfermeiras, psicólogos, psicólogas, assistentes sociais, nutricionistas, a gente não é formado na universidade para lidar com o que Maralice está chamando muita atenção, né? Extrema vulnerabilidade. A gente é acostumado a lidar com gente a gente é formado ao longo dos 4, 5, 6 anos para lidar com pessoas domiciliadas. Então, penso que também é importante a gente pensar em como que isso entra na formação, na graduação dos profissionais de saúde, quem vai trabalhar no campo das políticas públicas. Thales, 280 mil brasileiros vivem em situação de rua, e aí queria trazer de volta uma fala do Marcelo, que a gente ouviu antes da reportagem, que ele trouxe a questão da pandemia. Ou foi você? Agora me deu até a dúvida. Um de vocês dois falou sobre o aumento dessa população no período da pandemia. E aí eu fiquei refletindo, enquanto ouvia isso, do que isso demonstra, né?
O que o fato da pandemia ter levado mais pessoas a viverem em situação de rua nos diz sobre esse fato social, né? De uma população crescente, itinerante e de extrema vulnerabilidade. O que esse aumento nos fala, Thales? O que leva as pessoas a irem viver nas ruas, em situação de rua? Pois é, há uma série de questões aí interrelacionadas, né? Uma dos problemas, evidentemente, é ficar sem dinheiro para pagar pela sua moradia. Moradia é um direito fundamental de extrema relevância, porque sem a moradia, a gente não consegue cuidar bem da nossa saúde, a gente não consegue cuidar bem da educação dos nossos filhos, a gente não consegue cuidar bem da alimentação, a gente não consegue nem ter acesso ao trabalho, não apenas por conta da dificuldade de um comprovante de residência, mas a moradia ela deve ser próxima do trabalho. E esse é um problema muito sério. Centra, na verdade, a população em situação de rua em determinados bairros da cidade. E bairros esses que têm menos estrutura ainda para lidar com a questão da moradia de pessoas que não moradia. Eu acredito sou estudioso do tema, mas vários postos de trabalho se encerraram, desapareceram. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande também, aumentando essa heterogeneidade da população em situação de rua, de contar com famílias inteiras na rua. Né? Famílias inteiras na rua. Geralmente a gente associa, né, até às vezes de forma preconceituosa, a pessoa em situação de rua com aquela pessoa que rompeu seus laços familiares, né? Seja em função de problemas familiares, seja em função de doenças psiquiátricas, seja em função do problema de abuso, uso excessivo de drogas e de álcool. Mas hoje a gente tem também isso muito nítido. E agravando esse problema, a dificuldade de conseguir um novo trabalho perpetua essas pessoas na rua. Maralice, se você fosse listar os principais motivos que você observa que levam as pessoas a viverem em situação de rua, quais seriam? Assim, o que você acha que hoje mais leva as pessoas, as mulheres, vamos fazer esse recorte, né? As mulheres a viverem em situação de rua, além desses efeitos da pandemia? A violência doméstica. Porque quando eu fui para as ruas, primeiro quem saiu de casa, fugiu de casa, foi meu filho. Ele tinha 12 anos, porque ele sofria, eu sofria ele, violência doméstica. E ele fugiu. E o que acontece? E aí, passado um tempo, eu não fugi de casa. Eu comprei um terreno, levantei uma casa e meu companheiro, ele me batia muito. E aí ele pegou, me botou para fora da minha casa. E eu, como não tinha nenhuma sabedoria, aí eu peguei e fui embora, né? E muita gente ainda ficou contra a mim, porque eu abandonei tudo. Mas ele me batia muito, né? Ele me batia muito e eu já estava cansada de apanhar. Então eu fugi. Né, ele me botou para fora e eu fugi dali correndo e fui para o Recreio dos Bandeirantes. Fui para casa de um tio. Também não deu certo. Ele me mandou embora para casa e eu já tinha perdido o emprego porque eu trabalhava. Eu tinha um contrato com a saúde, né? Porque eu era auxiliar de enfermagem na época, eu trabalhava no hospital de médio porte, Hospital Estadual Carlos Chagas, e Marechal Hermes. E aí mudou a gestão, o governador me mandou embora. E eu ajudava a família. Então eu fiquei sem graça depois desses maus-tratos todo, eu não tinha como contribuir, porque eu recebia meu dinheiro e meu ex-marido pegava o dinheiro todo, ficava com ele, se eu pedia algum dinheiro, ele perguntava para quê, e ele ficava só esperando eu chegar com o dinheiro em casa. E ainda me maltratava muito, me batia, ainda falava, você tem que dar graças a Deus que eu te bato e não deixo marca. Então ele falava isso para mim.
Então, eu fui me desgostando, e na última vez que ele me bateu, que ele me botou para fora, me mandou embora, eu peguei e fui embora. E até hoje não voltei mais, mas a casa é minha, tá tudo no meu nome, ele tá lá na casa, entendeu? Hoje ele tá cego, né? Ele não enxerga, mas tá lá. A casa está do jeito que eu larguei. Queria te agradecer muito por compartilhar a sua história com a gente, que com certeza é uma história que reflete a história de muitas outras pessoas que vivem em situação de rua, passam por uma situação de rua. E é importante para quem não vivenciou ter esse conhecimento também, para a gente poder impulsionar, reivindicar políticas, né, Marcelo? Eu acredito que essa questão da violência doméstica chega em peso para o consultório na rua, né? E não só a violência doméstica, porque como a gente vê na reportagem, quando a mulher vai para a rua, ela tem que escolher de quem ela vai sofrer violência, não é isso? E geralmente as mulheres, quando você vê uma menina novinha com um idoso na rua, né, o que acontece? Ela está com aquele homem, não é por amor, não é por nada, porque a rua tem a sua hierarquia. Os mais novos respeitam os mais velhos. E ela estando com aquele homem sempre acima das mulheres, claro. Ele dá suporte a ela não é violentada porque eles respeitam. E quando você vê muitas meninas transvestidas de menino, não é porque elas são homossexual. Muitas delas estão travestidas de menino, que é para não ser estrupada pelos seus companheiros. Os companheiros respeitam aquela mulher. Pela própria segurança. Tentaram me violentar 4 vezes. Na 4ª vez, a pessoa conseguiu, entre aspas. Mas eles não eram morador de rua. Era um empresário. Você está vulnerável a todo tipo de gente, né, Maralice? Por isso que você vê a rua sempre andando um bando. Por quê? Você ficar sozinha, você é alvo fácil. E eu estava nova na rua, eu não sabia, né? E eu ficava. E essa pessoa, ele se fez de amigo. Você não conhece e você acredita. Então, ele veio para me violentar na areia da praia, onde eu dormia. Entendeu? É muito triste, é uma coisa desesperadora. A hora não passa, você dorme com o olho aberto, outro fechado, você não sabe o que vai te acontecer, se você vai acordar. Gente, é só quem vive ou quem viveu é que sabe o desespero. Um dia parece que é uma eternidade. E nem todo mundo que está em situação de rua tem problemas mentais. Porque o que acontece? A solidão traz isso. Eu me peguei falando sozinha e alto, eu mesmo falando, e eu mesmo respondia. E eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Eu já estava desencadeando um problema psiquiátrico, sem ter. É resultado, né? É o resultado da solidão. Você não tem. A pior coisa, eu passava na rua, porque minha mãe sempre ensinou bom dia, boa tarde e boa noite. Não é porque você faz amizade, é educação. Aí eu dava bom dia, a pessoa virava a cara e atravessava a rua. Gente, não sou bicho, não sou lixo. Sou uma cidadã igual a você. Você não sabe seu dia da manhã. Qualquer pessoa pode ficar em situação de rua. Eu tinha um trabalho bom, ganhava bom, ajudava a minha família e acabei aonde? Em situação de rua. Mas hoje eu sei por que eu fiquei em situação de rua. Para poder lutar pela companheirada que ainda vive no papelão. E para passar por aqui e passar essa mensagem para todo mundo que está ouvindo. Muito importante. Porque as pessoas acham que nós somos prostituta que está na rua, mas ninguém escuta a sua história. Ninguém sabe a sua dor de você dormir num pedaço de papelão, embaixo de um pedaço de calçada, numa marquise. É a pior coisa que existe. Para um homem, para uma mulher, é pior ainda. Porque você pode ser violentada, estrupada, como uma amiga nossa, ela era estrupada por policiais militares.
Ela teve 5 filhos. E esse policial, ele não assumiu nenhum e ela morreu de HIV. Muitas histórias realmente que a gente precisa ouvir. Maralice, quero mais uma vez te agradecer, compartilhar elas com a gente. Eu vou pedir autorização, já fazendo para a minha diretora aqui, para a gente estender um pouquinho. A gente já passou do tempo desse bloco, mas queria te ouvir, Marcelo, um pouquinho a respeito do que o consultório na rua encontra dessas violências, como a gente estava dizendo, que acabam tendo que ser selecionadas, né? Qual é a menos pior? A Maralice acabou de contribuir com um relato de inúmeras violências que não vêm só dos homens em situação de rua. É importante ressaltar isso. De fato, as equipes de saúde lidam com isso todo dia, né? Como a Maralice trouxe, né? E aí eu penso que, claro, cabe às equipes de saúde, às equipes de consultório na rua, as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde de uma maneira geral. Claro que cabe acolher, oferecer um espaço de cuidado, de acompanhamento, mas eu avalio que também vale a pena a gente, em cima dessa questão da violência, a gente pensar, refletir sobre a noção de intersetorialidade, que é tão cara, né, como o Thales já falou. Assim, nós estamos falando de um problema multifacetado, né, um problema que vai envolver diferentes dimensões, diferentes violências, diferentes violações. Por isso é tão importante que as equipes de consultório na rua, que as equipes de centro pop, que os abrigos, que os CAPs, que todo mundo que de alguma maneira lida mais frequentemente com essa situação das mulheres e com a situação da violência, possam trabalhar de maneira articulado com a segurança pública, articulado com os órgãos de garantia de direitos, porque vai caber às equipes de consultório na rua cuidar, acompanhar, tratar, quando for o caso, mas isso vai precisar ser feito de uma maneira articulada com outras políticas públicas, senão a gente vai acreditar que só o centro pop dará conta, só o abrigo dará conta, só o consultório na rua dará conta. Então, acho que esse tema da violência me provoca falar da questão da intersetorialidade, como que é importante a gente estar articulado com, inclusive com segurança pública, né, para a gente poder garantir o direito à cidade às pessoas. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. A gente faz um intervalo rapidinho e já volta conversando sobre mulheres em situação de rua. Não sai daí, a gente volta já. Obrigada. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre mulheres em situação de rua. Comigo no estúdio para essa conversa, Maralice dos Santos, coordenadora do Movimento Nacional de População de Rua. E participando da conversa remotamente, Marcelo Pedra, psicólogo, sanitarista e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. E Thales Arcoverde Traeger, defensor público federal, defensor regional de direitos humanos no Rio de Janeiro. E você que ainda não participou do programa de hoje, me manda suas perguntas e comentários pelo 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. O Alessandro Vieira e a nossa equipe de reportagem conversaram com mulheres em situação de rua na reportagem que você acompanha agora. Chique de doer, só no Brechó da G, eu mantenho sempre a qualidade, entendeu? E a audiência, que tem que ser o mais popular da cidade, com precinho mínimo. Não interessa se você veste grande ou se você veste pequeno. O Brechó da G tem história por aqui. A G, que também é conhecida como Barbie, Xuxa e Dama de Vermelho, para o trânsito. Brinca com todos e se diverte. É patrimônio daqui do Santo Cristo, entendeu? De todas as comunidades. E foi quando eu, praticamente conheci o trabalho através do meu primeiro casamento. E eu fiz uma barraquinha ali, alugamos e começamos, há 22 anos atrás. E Gê, eu queria saber um pouco mais da sua vida, um pouco mais da sua história, né? Como é que até chegar aqui você passou por muita coisa? Eu mesmo passei o que eu sou hoje, eu tive que sair de casa com 10 anos de idade. O que aconteceu? Que eu tive que ter aquela realidade, porque as pessoas hoje não sabem. Tem gente que nasce e tem gente que não nasce. Eu praticamente já me conheci assim desde criança, entendeu? Por jeito feminino, que a Golson atrai. E a família realmente não aceitou. A G conta que conseguiu alugar um cantinho para chamar de seu aqui pertinho, no Morro da Providência. E quem já viveu nas ruas não apenas entende as dificuldades,
como protege quem está nessa situação. É a violência do abuso. Esses dias aqui eu tive que dar um grito no cara, porque a moça que estava dormindo, a senhora que estava dormindo, falou que ele ia chegar para perto dela, entendeu? Aí eu falei, nem é louco, aí ela ficou nervosa. Aí o cara foi, pegou e saiu fora. Agora vamos deixar a G trabalhar. Ela segue com as vendas do brechó. Faça chuva ou faça sol, elaborando campanhas e novos bordões que conquistam os clientes. Bom dia pra geral! Barato, brechó da G. São 22 anos na cidade desde o começo na estação do VLT. É no bairro Cidade Nova, no centro do Rio, que a gente conhece a Maria Auxiliadora. Ela tem 53 anos e é natural do município de Juarez Távora, no estado da Paraíba. Eu vim pra cá, mas como todos nordestinos vêm, na esperança de arrumar uma vida melhor. Aí eu fiquei aqui um bom tempo, trabalhei em churrascaria e fui embora de vez pra Paraíba. Chegando lá foi o período que meu pai morreu, faz 3 anos. Aí eu voltei pra cá. Aí vim embora pra cá. Mas a esperança que eu tinha era de vida melhor, né? Não estava nos meus planos que nada fosse dar errado. Com depressão, há 1 ano e meio ela passou a viver em situação de rua. Agora, ela está em tratamento e sendo assistida pela equipe do consultório na rua. É muito difícil. Agora eu estou sentindo melhor. Eu estou sentindo melhor porque eu estou tomando o remédio certo. E tem eles que me dão apoio, que me acolhem, que me dá carinho, que na hora que eu preciso eles estão sempre ali para me ajudar. Sempre que eu estou precisando, eles dão um jeitinho deles, me dão o remédio certo. Maria Auxiliadora está trabalhando com reciclagem e tem um sonho. A coisa que eu mais queria é ter uma chave de uma casa, poder entrar, abrir a porta e entrar. Ter a chave da porta de uma casa, a gente até deixa de perceber o quanto que isso é importante, né? Quando a gente acaba se desligando da importância de quanta gente que não tem. Thales, muitos países na Europa, se é que não são todos, tem programas de habitação em que a população que não tem condição de pagar um aluguel, ela não só recebe o suporte do Estado para poder ter, né, apartamentos que são casas do Estado, mas alguns países, inclusive, fazem isso de forma distribuída para evitar a constituição de guetos. Então, áreas nobres, em alguns países, seja Inglaterra, Holanda, França, essa habitação fornecida pelo Estado, ela é distribuída, né? O que falta para o Brasil, eu acho, principalmente nós como sociedade, olharmos para isso não como um ato de caridade, mas é um direito humano, né? Em que países que são admirados por sua economia fazem, e não é porque são ricos, fazem porque é elementar, isso tem que ser prioridade, né? É muito interessante você tocar nesse ponto, porque eu acho que, em primeiro lugar, você toca isso e pede, na verdade, fala com relação ao racismo, o preconceito que as pessoas que têm dinheiro têm com relação a pessoas que não têm dinheiro no nosso país. E, via de regra, essas pessoas são negras. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, você associou isso ao desenvolvimento econômico. É importante para o desenvolvimento econômico que haja pessoas de todos os estamentos sociais em todos os lugares desses espaços públicos. Isso constitui, na verdade, uma riqueza muito grande para a população em geral. Por quê? Por conta do acesso ao trabalho, à diversidade cultural, à diversidade nas escolas, à diversidade no tratamento de saúde. Fora, quer dizer, todos têm a ganhar com relação a isso. Esse é que é o ponto. Pessoas com menos recursos, quando residem próximas de áreas da cidade que são dotadas de políticas públicas, elas tendem a ter um avanço econômico e social nas suas vidas. Isso é muito nítido, né? A proximidade com outras pessoas, o desenvolvimento humano, parte pelo convívio social. Então, esse é um ponto muito importante que a gente deve enfrentar também na hora de formular políticas públicas para pessoas em situação de rua.
Marcelo, eu queria resgatar um tema ali da primeira matéria que a gente viu no primeiro bloco a respeito de, no momento em que a mulher em situação de rua engravida, ela, pelo menos por aquele período, ela sai um pouco da invisibilidade. Queria que você comentasse isso, foi uma fala de uma das pessoas do consultório na rua, e também o fato de que no momento em que essa mulher pare, esse bebê muitas vezes não lhe pertence, né? Ela parece não ter a condição de criar, mas aí a gente tem uma teia complexa na questão dos direitos também da criança. Então, eu queria que você discutir com vocês, já nesse meio para o fim de bloco, essa questão da mulher que engravida e do bebê que nasce, dos direitos envolvidos aí. Yasmin, são muitas questões que estão envolvidas nisso, de fato. Então, assim, esse fenômeno, em que pese a gente esteja aqui especificamente falando da mulher em situação de rua, esse fenômeno da mulher ganhar mais visibilidade no período da gestação é um período que vai acontecer com várias populações vulnerabilizadas, né? Não só com em extrema vulnerabilidade, como a Maralice sempre reforça conosco. Então, esse é um fenômeno social que a gente vai ver em outras camadas populacionais e também com a mulher em situação de rua. Com a questão da gestação na rua e o acompanhamento disso, eu penso ser pertinente, mais uma vez, a gente falar das equipes de consultório na rua e, em especial, reservar às equipes de consultório na rua o lugar de uma equipe de atenção primária. Porque está dado, e a gente tem várias experiências no Brasil, São Paulo, Aracaju, Rio de Janeiro, Curitiba, aonde as equipes de consultório na rua conseguem, entre muitas outras, aonde as equipes de consultório na rua conseguem acompanhar a gestação, mesmo com a mulher na rua, fazendo exame de pré-natal, fazendo um conjunto de acompanhamentos necessários para o acompanhamento da gestação. E isso produz um efeito, Yasmin, que eu acho que é importante que a gente comente aqui. Essa questão da chamar de perda da criança pelo judiciário, né? Quando alguém na maternidade, a equipe da maternidade verifica ou coloca em questão a possibilidade ou não dessa mulher ocupar esse lugar, né? Maternar e acompanhar essa criança, ele fica menos dramático se a equipe de consultório na rua consegue acompanhar ao longo da gestação. A gente tem muitos exemplos disso no país inteiro. Então, assim, se a gente, de fato, não acompanha a gestação da mulher por ela estar na rua, se as equipes que têm essa atribuição tiverem mais dificuldade de fazer isso, de fato, quando essa mulher chega na maternidade, ela parece que não está sendo acompanhada por ninguém, a torna ainda mais vulnerável. Então, acho que esse ponto é um ponto importante. E o outro ponto que você tocou, sem me estender muito, que para nós, né, para o Sistema Único de Saúde, para o ECA, para o Estado brasileiro, nesse momento da gestação, nós estamos sempre falando de um binômio, né? É a mulher e a criança. Então, os dois têm direitos, né? Então, a gente sempre vai lutar pelo direito dos dois, dessa mulher de poder ter acesso a tudo que ela tem direito como cidadã, mas também a gente precisa estar atento se essa mulher tiver em algum momento mais difícil da vida, mais dramático da vida, para também pensarmos na relação com essa criança. Assim, a gente não pode esquecer que nessa gestação a gente está falando de dois. Sim, senão fica parecendo que a serventia da mulher é gerar outro ser humano, né, Maralice? Como é que você percebe essa vivência e, no seu perceber, qual seria a política pública ideal para atender a esse momento da mulher e da criança? Eu vejo de outra forma, porque nós passamos por isso. A Eli Carla, né, doutor Tales, sabe bem quem é. Ela teve a Duda, né, que a doutora Carla Nunes Mar interferiu, porque na maternidade Maria Amélia ia tirar a filha dela, e a doutora Carla, com o poder, né, da justiça, eles não conseguiram. Mas o Enzo, eles conseguiram tirar o Enzo da Eli Carla, e a gente não sabe, já procurou e aonde o Enzo está. O que acontece? A política e o Estado são perversos. Eles pensam nos filhos, mas não pensam na mãe. Porque nem uma cadela, quando ela tem o filho, ela deixa
as pessoas chegarem perto. Uma mãe não pariu e não pode colocar os filhos nos braços, porque já vem a justiça e leva essas crianças, porque o Estado tinha que dar suporte para essa mãe ficar com os seus filhos, porque muitas das vezes essas crianças têm família e ainda assim mesmo são levadas. Eu convivi, eu vou falar o nome dela porque ela já não vive, com a Fátima Ventura. Ela teve um casamento feliz, vivia bem. Um belo dia o marido vai embora. E ela tinha 5 filhos. E o que acontece? Os filhos nunca faltaram à escola, nunca repetiram de ano. Então ela fez um barraquinho perto da onde ela morava e ficou. E fizeram uma denúncia. Aí foi a guarda, a polícia militar e, né, as pessoas que iam tirar as crianças, que agora fugiu da mente, né? O que acontece? Tiraram os 5 filhos da Fátima Ventura. Ela era trabalhadora, ela não tinha vício nenhum. O Estado não deu suporte para essa mãe ficar com os 5 filhos. Ela gritava e chorava, perguntava o porquê. A diretora da escola foi, levou o boletim das crianças, falou, eles nunca andaram sujos, nunca andaram rasgados. Tem as melhores notas e o suporte não veio. O que acontece? Essa mãe nas ruas começou a conviver com outras pessoas, aí começou a fazer uso de álcool e drogas e falava muito nos filhos. E nunca mais ela teve acesso a esses filhos. Então, diferente do que o Marcelo fala, o Estado é perverso. Tinha que ter uma política que o Estado desse suporte para essas mães ficar com seus filhos, porque ela gestou 9 meses e na hora do parto ela não pode nem ver as suas crias. Por isso que as mulheres hoje, em situação de rua, elas não fazem mais pré-natal, porque elas têm a certeza. Elas têm medo, né? Não, mas elas têm medo porque elas têm a certeza que vai tirar os seus filhos dela. Então, é perverso. Tinha que ter uma cadeia polícia complexa, né? De vulnerabilização, que vai gerando mais vulnerabilização. É isso aí. Eu queria trazer para o E Dr. outra Tales. coisa, deixa eu falar uma coisa, terminar. Tira essas crianças dessas mães, coloca eles numa instituição, não dá suporte a essas crianças, né? E não dá estudo, não dá educação, não dá nada. E a falta da mãe que fica ali, né? Não, e quando eles fazem a maioridade, ou eles vão engrossar o tráfico, ou a milícia, ou vão para as ruas. O Estado tinha que ser processado, porque não é ele que tem a tutela dessas crianças. Então, ele tinha que fazer uma caderneta de poupança da educação para essas crianças, inserir quando estiverem na idade, no mercado de trabalho, capacitar eles para quando eles tivessem homem, sair com uma profissão e com uma caderneta de poupança. Não jogar na rua, lavar as mãos e jogar essas crianças que hoje é homem sem direito a nada. Isso é perversidade. Com certeza. Tales, queria te ouvir. E também qual seria a política pública que você considera mais assertiva para esse tipo de caso? Pois é, acho que eu considero o de menos. É mais importante ouvir o que a Maria Lúcia fala, e principalmente, né, a gente tem uma questão macro aí. Vários municípios não instituem os CIAMPs, né, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento, né, da População. Isso é uma política que tem gerado muitos benefícios, porque é um caminho de juntar todas essas instituições, esses órgãos públicos que estão lidando com a matéria, e vão sentar em conjunto, que vão avaliar
ouvir os gaps para se enfrentar o problema. Esse que é o ponto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a lei, o projeto de lei votado pela Câmara foi vetado pelo prefeito, que impossibilita que efetivamente esses órgãos conversem entre si e trabalhem no sentido de servir efetivamente essa parcela da população. Esse é que é o ponto. Né? Sem ouvir, a gente não vai à frente. Marcelo colocou uma questão importantíssima, que é o acompanhamento pré-natal pelo consultório da rua, que é uma política maravilhosa. Sem ouvir o problema, por que a população em situação de rua não faz uso do consultório da rua para, especificamente, essa questão do pré-natal, uma política muito vai deixar de ser utilizada pela população e vai só gastar dinheiro do Estado. Esse é o princípio ineficiente na prestação da política pública. Este é que é o ponto. Este é que é o gargalo que se dá a partir da falta de diálogo, a falta de coletiva qualificada. A falta de coletiva qualificada você explicar. Acho que a gente está te ouvindo bem mal, Thales. Perdão. Está falhando bastante o teu microfone. A internet, pode ser. Agora sim. E sem uma real olhar para o problema. Importante o Estado assumir essa responsabilidade, né, Marcelo? A gente está terminando o programa, queria te ouvir reflexões assim que você acha que ficaram ainda de fora do programa, brevemente, para a gente ir fechando o programa. O que você acha importante a gente não deixar de citar nesse programa? Yasmin, eu penso que é fundamental que mesmo a gente estando no Canal Saúde, que a gente, temas que já apareceram aqui, mas só para reforçar, né? Estratégias pragmáticas de trabalho e renda, estratégias objetivas de habitação, para que a gente possa, né? A gente já considera saúde um fenômeno que é amplo, né? Ter saúde é poder ter acesso à cidade, é poder ter acesso à moradia, é poder ter acesso à educação, é poder ter trabalho. Então, penso que esses temas também são importantíssimos, que a gente possa refletir sobre ele, que eles estejam no horizonte para a gente poder pensar com algo tão complexo que pensar a saúde da mulher em situação de rua. Maralice, comecei com você e termino com você, porque eu acho que você, sem demérito, é a pessoa mais importante desse programa. Te ouvir, você ter trazido a sua vivência, a vivência de outras mulheres, é de uma contribuição social imensa e muito importante. Eu queria te ouvir para a gente fechar o programa também muito brevemente, porque a gente tem pouquinho tempo. Mas se você pudesse falar com essa população que está dispersa nas ruas, desesperançada, o que você diria para essas pessoas e o que você espera? Eu diria para a companheirada da rua, para não perder a esperança. Porque, como dizia Paulo Freire, a esperança, de esperançar, a gente não pode perder jamais, né? Porque se você perder a esperança, que nem você vê muitos companheiros da rua sujo, rasgado, mal cheiroso, falando sozinho, porque eles chegaram nesse estado, eles tentaram tanto, que perderam a esperança e perderam a capacidade de sonhar. Então, eles não têm mais sonho e, para ele, a vida acabou. E nós temos que resgatar esse companheiro e trazer ele de volta para a vida, para ele sonhar em sair dali como eu saí, porque eu nunca parei de lutar para sair dessa condição de rua. Tá? Quando eu arranjei o emprego, depois que eu saí da rua, eu era auxiliar de serviço, né, de médico, e fui para auxiliar de serviços gerais. E aluguei num porão para morar, sair da rua. A irmã Zoé, lá de Botafogo, ela me deu cama, um armário, me deu
um fogão Brastemp de 6 bocas. Olha a publicidade no Canal Saúde. Então, ela, aonde ela esteja, que Deus aguarde, porque ela era uma pessoa muito boa, ela matou muita fome minha e de muitos companheiros. E tinha pessoas muito ruins, que eu na fila de emprego gritava, socorro, socorro, tira essa mulher daqui. Essa percepção também de invisibilidade mata um pouquinho a cada dia, né? As pessoas que viram o rosto, as pessoas que olham com medo. As pessoas passam assim. Aí, até hoje, teve outro dia que eu fui, assim, que eu moro agora em Madureira, eu morava em Santa Cruz, na minha casa, minhas dívidas, que jogam as pessoas no fim do mundo. Então, fui perguntar a uma pessoa, aí ela segurou a bolsa, assim, se esquivando, e eu me senti tão mal com aquilo, entendeu? Não era porque eu estava na rua, porque eu sou negra. E a camada da população em situação de rua, carcerária, são tudo, a maioria são pretas, entendeu? E já tem aquele estigma que o preto é tudo de mal, mas não é bem assim. Não é nada assim, né? Né? As pessoas não nascem com preconceito, mas seus pais que colocam preconceito na cabeça da criança. Maralice, tantos assuntos para a gente tratar. Eu sinto muito, 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 peço perdão por ter que te interromper. O nosso tempo já... Última coisa. Ai, meu Deus. Você Minha diretora falou, vai brigar comigo. Que da Inglaterra, tem os países super ricos, tem 6 milhões de pessoas em situação de rua. Todos eles, né? Enfim, isso rende um outro programa, mas quero agradecer muito, 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 principalmente a você, Maralice, por contribuir tanto com a nossa conversa. Marcelo, Thales, muito obrigada por vocês reservarem esse tempo para discutir esse assunto tão importante. Afilhado. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!